esse é o título da mensagem. Quem é Jesus para você? É uma pergunta, né? Eu queria que a gente começasse abrindo o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Eu gosto muito dessa história, porque particularmente ela nos traz uma revelação muito forte a respeito de algo que precisa acontecer na nossa vida. E eu quero começar com isso. Aqui a gente vê o relato de quando Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos, e foi uma pergunta muito importante. E eu creio, queridos, que Jesus ele quer fazer essa pergunta para você nessa noite. Eu creio que essa pergunta é uma ótima pergunta para você sair daqui respondendo. Vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então pode manter no 13, daqui a pouco a gente vai para o 14. Deixa eu só tirar aqui, que eu acho que isso aqui está atrapalhando a visão de alguns. Rapidinho, pronto. Então Jesus ele faz essa pergunta para os seus discípulos. Ele, em outras palavras, vamos parafrasear o negócio. Ele diz assim, e ali no Fátima, quem estão dizendo que eu sou? E ali na Farinha Seca, quem estão dizendo que eu sou? E ali no Mato Escuro, quem que eu sou no Mato Escuro? E ali qual é o bairro que você mora? Grita um bairro aí. Pinheiros? Pinheiros? Falaram Pinheiros. E no Pinheiros? Onde é que eu sou? Fátima, eu falei do Fátima já, né? Quem que é o outro bairro aí que tem ali? O Poço Rico. E ali no Poço Rico. E ali na região da Parmeira. E ali na Lajaca. Querido, Jesus ele estava fazendo uma pergunta. Essa pergunta era simples, mas essa pergunta fez todo mundo dar uma travada. Porque Jesus literalmente ele chega e diz assim, ó galera, nós estamos andando faz um tempo aí, eu sei que muito boato está rolando pela cidade, isso que aquele tempo nem tinha WhatsApp, mas já estava rolando muito boato. E aí Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos, ele diz, pela região aí, pelos teus vizinhos, pela tua rua, quem estão dizendo que eu sou? Olha só o próximo versículo, o que aconteceu, coloca no versículo 14. Aí os discípulos eles começam a responder, e eles falam assim, ó Jesus, uns estão dizendo que você é João Batista. João Batista foi um grande enviado de Deus na época, João Batista foi um homem usado por Deus de forma poderosa. Outros falaram que ele era Elias. Falaram, outros estão dizendo que você é Elias, porque existia, inclusive, versículos no Velho Testamento falando a respeito da vinda de Elias no futuro. Claro que a gente sabe que não é Elias que vai ressuscitar, o que a gente crê é que Elias ele representava algo, uma mensagem que Deus vai restaurar nos últimos dias, e isso realmente tem acontecido. Não é o meu contexto aqui, não é que a gente perderia tempo e entrar, mas se você lembrar um pouco aí, Elias foi aquele cara que se levantou contra Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel eram reis de Jerusalém, de Israel, e eles foram os piores reis que já governaram na história de Israel. Isso está escrito na Bíblia. Nenhum rei foi pior que eles. E esse homem, Elias, ele foi levantado por Deus para confrontar essa liderança corrupta, que simboliza uma liderança corrupta na própria igreja de Cristo, onde Deus está restaurando a igreja de uma liderança corrupta. A gente vê isso acontecendo em todas as esferas, mas eu creio que isso também está acontecendo na igreja. Deus está restaurando a liderança, amém? Agora, os discípulos falaram, uns estão dizendo que você é Elias. E aí, ainda outros, Jeremias, e um dos profetas. Então, o que começou a acontecer? Muitos boatos começaram a se levantar na sociedade sobre quem Jesus era. Jesus estava lá, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele ressuscitava mortos. Jesus ele curava os enfermos, ele fazia coisas maravilhosas, ele pregava o evangelho da salvação, ele pregava o evangelho do arrependimento. Jesus, por onde ele ia, as coisas eram transformadas. Então, um grande alvoroço se manifestou na região, porque muitos boatos começaram a rolar e acontecer sobre Jesus. Mas o que Jesus estava fazendo ali, queridos, era uma coisa muito importante. Porque primeiro ele faz essa pergunta, ele diz assim, quem eles estão dizendo que eu sou? Agora Jesus ele dá o pulo do gato. Porque no próximo versículo, olha o que acontece, acompanha comigo aqui. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então perceba, presta atenção em mim aqui para você entender. Jesus ele não é bobo, Jesus ele sempre andou em revelação sendo dirigido pelo Pai. Ele chega aos seus discípulos e ele primeiro faz uma pergunta para saber o que eles estão ouvindo. Vocês estão comigo ou não? O que você tem ouvido a meu respeito? Mas de repente ele vira a mesa, depois que eles respondem, e ele diz assim, beleza, agora que vocês falaram o que os outros estão falando para vocês que eu sou, agora eu quero saber o que vocês pensam.
E aí agora o próximo versículo, que é um versículo bem famoso e conhecido, que a gente vai ler, pode pôr para mim, Dudu. Jesus, o Simão, né, Pedro, que era Pedro, um dos maiores, não vou dizer maiores, mas um dos mais famosos discípulos de Jesus, ele responde, ele fala assim, Jesus, o negócio é o seguinte, ele levantou a mão e falou, eu sei quem você é. Aí ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, Pedro, ele teve uma revelação no seu coração, e ele disse assim, você é o Cristo. Eu sei que a gente lendo assim, já conhecendo Jesus, às vezes a gente não entende direito o quão forte essa declaração foi. Porque todos ali na cultura judaica, na nação de Israel, eles estavam esperando pelo Messias. Isso era uma profecia que no Velho Testamento está à torto direita lá. E de repente, Pedro, movido de uma revelação espiritual, ele diz, você é aquele que foi profetizado. Você é o Salvador do mundo, você é aquele que veio nos salvar, que veio nos redimir. É você é aquele homem pelo qual foi profetizado que viria ao mundo, que é filho de Deus. Ele diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode ir para o próximo versículo? Aí Jesus ele diz assim, feliz é você. Em outra versão fala, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Queridos, depois de eu ler esse contexto aqui, eu quero entrar, essa mensagem eu já vou chegar chegando, não vou nem rodear. Já vou chegar no recheio, vamos comer primeiro o recheio, depois a gente vai para as beiradas. Sabe, queridos, uma coisa eu aprendi na minha vida. Tem duas formas de você conhecer Jesus. Ou você conhece o que falam a respeito de Jesus, ou você conhece o Jesus dentro da sua vida. Em outras palavras, deixa eu viajar aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é sua mãe para você? Para pensar. Se você fosse descrever sua mãe numa frase, quem que é sua mãe para você? Você diz assim, Lucas, não tenho mãe. Quem que é o seu pai para você? Se eu fazer uma pergunta assim, quem que é o seu melhor amigo para você? Mas deixa eu ficar com a mãe, que a mãe eu acho que é o ser mais, depois de Jesus, mais amável da terra, né? Então, se eu ficar na mãe e eu dizer assim, quem que é sua mãe para você? Por exemplo, se eu perguntar para um de vocês que teve uma mãe batalhadora, que talvez criou você sozinho, ralou para te educar, ralou para te dar educação, ralou para conseguir dar do bom melhor para você, talvez sabe o que o teu filho vai te dizer quando perguntar quem é você? Vai olhar e dizer assim, minha mãe é uma lutadora, minha mãe é uma guerreira, minha mãe é uma mulher de muita coragem, minha mãe é uma mulher que não desiste fácil. Mas se você perguntar isso para uma criança, ela pode falar isso da sua mãe. Por quê? Porque ela não está falando do que os outros estão dizendo que ela é. Essa criança, ela está falando daquilo que ela experimentou, viveu e viu com seus próprios olhos a respeito da sua mãe. Queridos, isso é tão importante você entender, porque a gente está num momento aqui muito especial, muito importante de Jesus com os seus discípulos, porque ele já estava andando há um tempo, assim como, eu falo com todo carinho, muitos de vocês podem estar aqui na igreja já ouvindo há um tempo sobre Jesus. Nem que você esteja aqui pela primeira vez, mas eu tenho certeza que ninguém está ouvindo a palavra de Jesus aqui pela primeira vez na vida. Provavelmente você já tentou fazer uma oração, provavelmente, por mais que você esteja começando a tua vida cristã hoje, pelo menos você já ouviu falar muito sobre Jesus, etc. e tal. Eu não sei em que escala de maturidade cristã você está na sua vida, mas uma coisa a gente tem em comum. A gente já ouviu muito a falar de Jesus. Por exemplo, Natal a gente ouve muito, né? Muita gente fala, Jesus, né, o menino, não sei o quê, e muita gente fica falando, Jesus, e falam muito sobre Jesus nessa época do ano. E não tem nada de errado com isso. Não estou criticando esse fato, mas a gente tem que aprender a se perguntar, ok, eu sei quem é Jesus para a Rede Globo, eu sei quem é Jesus lá para o bairro Poço Rico, eu sei quem é Jesus para o meu chefe no trabalho, eu sei quem é Jesus ali para a minha sogra, eu sei quem é Jesus para todo esse povo aí, porque eu estou vendo que eles estão fazendo e deixando de fazer. Mas quem é Jesus para mim? E eu volto a dizer, usando o próprio versículo,
Jesus, ele queria levar os discípulos, ele queria não só conhecer o coração dos discípulos, mas ele queria levar os discípulos ao nível de revelação que eles precisavam andar para as próximas estações da vida deles. E de repente Jesus ele diz assim, beleza, o que estão falando que eu sou? E perceba, queridos, nada do que foi falado antes da resposta de Pedro influenciou a resposta de Pedro. Porque ele tinha a sua própria. Deixa eu falar uma pergunta aqui, com um sorriso, não quero, Deus o livre, Natal aí, não quero deixar ninguém bravo, mas deixa eu fazer essa pergunta. Quem Jesus é para você, é porque te falaram ou porque você viu? Se você diz que ele é Salvador, você diz porque alguém te falou ou porque você é salvo por ele? Se você diz que ele é bom, você diz porque você leu na traseira de um caminhão ou porque você experimentou da bondade de Deus na tua vida? Se você chega no Natal agora, quem aqui, tu já sabe o que vai estar na mesa na ceia de Natal? Levanta a mão. Você já sabe, já está programado. Ninguém? Ninguém? Já tem uns aqui que levantaram a mão. Só não compra pizza perdigão, gente. O resto está liberado. Se quiser fazer um rato assado, mas pizza perdigão não. Mas veja, meu irmão, quem é Jesus para você? Eu sei que essa pergunta ela é tão simples. Ô, Lucão, segue a mensagem aí, homem. Não, eu quero ficar mais um pouquinho aqui, ó. Faz essa pergunta para você. Jesus é o que os outros falaram para você que ele é, o que a igreja falou que ele é, o que o pastor te falou que ele é, o que o padre te falou que ele é, o que você viu no adesivo, o que você viu, ou Jesus é aquilo que você experimentou? Se eu fizesse vocês ficar 5 minutos pensando sobre isso, se a gente fizesse uma oração e ir embora, e você entendeu isso aqui, já está valendo o culto. Porque você não pode viver na revelação dos outros. Você não pode chegar nessa época do ano e só se empolgar com as luzinhas, com as velhinhas, com o que os outros estão falando e simplesmente dizer assim, não, eu vi um vídeo no YouTube, Lucas, nossa, mas que vídeo legal, que mostrava assim, a vida de Jesus. Meu irmão, isso tudo é válido, eu não estou criticando isso. Mas o que eu estou falando, definitivamente, para que você entenda é, da mesma forma que Pedro ele deu uma resposta baseado na sua experiência, eu e você precisamos responder essa pergunta baseado na nossa experiência. Então, deixa eu falar para você quem Jesus é para mim, Lucas. Jesus é uma pessoa que restaura coração, porque ele restaurou o meu. Jesus é uma pessoa que perdoa o pecado, porque ele perdoou o meu pecado. Jesus é uma pessoa que destrói a culpa e a condenação, porque ele destruiu minha culpa e condenação. Jesus é uma pessoa que me ama mais do que todas as outras pessoas, porque eu senti um amor vindo do Espírito Santo que eu nunca senti de ninguém na minha vida. Eu poderia ficar aqui, por exemplo, Jesus ele é consolador. Quantas vezes na minha vida eu estava derrubado, detonado, acabado, judiado, e de repente eu fechei meus olhos, o Espírito Santo veio tão pertinho de mim e me deu um abraço que não senti no meu corpo, mas eu senti no meu espírito, ele tirando a angústia, tirando a ansiedade, tirando o medo, ele veio lá. Ele é o Consolador. Queridos, eu não estou te falando do que eu li, eu não estou te falando do que eu vi o pastor Adair falar, apesar de que isso é muito gostoso, gera fé, eu não estou falando do que eu vi o testemunho do Maurício semana passada, eu estou falando daquilo que eu vivi. E eu sei que vivi muito pouco. Preciso muito mais de Jesus. Mas a pergunta que você tem que fazer, na minha opinião, hoje, nessa noite, pelo menos aquilo que o Espírito de Deus me cutucou para eu trazer para vocês, é essa pergunta. Jesus hoje é para você aquilo que a cultura te disse, por mais que tenha falado certo? Ou é aquilo que você experimentou nos dias que você viveu até hoje? Eu amo esse versículo, porque esse versículo a gente vê um homem tendo revelação. Jesus, depois que Pedro ele fala aquilo, ele diz, não foi carne e sangue que te revelaram. Em outras palavras, Jesus olhou para o grão nos olhos de Pedro e falou assim, meu chefe, eu vou te dizer uma coisa, isso aí que você disse, você não leu em lugar nenhum, você não viu no YouTube, você não viu no templo da igreja, isso aí foi o próprio Espírito Santo de Deus, foi um download direto do trono do Senhor para dentro do teu coração, porque você experimentou o Espírito de Deus. Pedro andava com Jesus. Eu acredito que quando ele disse isso, ele lembrou de coisas que ele viu Jesus fazer. Ele falou, rapaz, isso aí não pode ser mágica. Isso aí não pode ser engano. Isso aí não pode ser alguém
Não, meu chefe, isso aí é ele. Querido, você imagina, eu não sei, eu não quero ficar levando vocês para um lugar louco da minha mente também, porque às vezes eu penso demais. Mas às vezes eu fico imaginando, os discípulos, né? Eles aceitaram o convite de Jesus de seguir eles. Eu sei que quando a gente lê a Bíblia na cultura brasileira, a gente acha já isso estranho de vereda. Porque a gente pensa assim, meu Deus, amigo, como é que tá fácil, né, de arranjar discípulo? Você só está caminhando e diz, me segue, o camarada larga tudo e vai seguir. Não! Se você conhecer a cultura judaica, Jesus era um rabino. O rabino na cultura judaica era a posição mais potente que uma pessoa podia ter. Tenta imaginar aí o que todo mundo quer ser hoje na tua sociedade onde você vive. Era o que Jesus era. Os discípulos de Jesus, todos tinham passado pelo processo da infância deles de um dia tentar ser um rabino, não conseguiram. Por isso que eles estavam uns pescando, outros estavam fazendo outras coisas, porque eles não conseguiram seguir aquele ritmo, né, que os jovens, de criança, eles seguiam para se tornar rabino. Eles tinham pifado no processo. Então, quando Jesus ele fazia esse convite, na verdade, não é porque o Espírito Santo só veio na vida deles, apesar de que eu creio que o Espírito Santo tocou na vida de cada um dos discípulos quando eles foram convidados para seguir Jesus. Mas eu creio profundamente também, queridos, que eles olharam e falaram assim, rapaz, essa é a minha chance de ser alguém na vida. Essa é a minha chance de ser alguém na vida. Um rabino, que é a pessoa mais importante da sociedade, está me chamando para seguir ele. Até hoje, se você for lá, tem os rabinos, claro que numa cultura hoje antibíblica, que a palavra de Deus não concorda, mas até hoje você consegue encontrar essa cultura lá, onde existe lá as crianças seguindo os rabinos atrás, assim, cheio de poeira na capa, porque eles vão toda hora atrás. Mas naquela época, para você entender, quando Jesus convidou essas pessoas, eu não acredito que eles foram assim, eu vou te seguir porque eu já vi que tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Não, eles começaram a caminhar com Jesus assim, tá, vamos lá, quem que é você? Sou Jesus. Mas quem que você é? Eu não sei, porque essas coisas não estão na Bíblia, tá? Então, se você não quiser acreditar em mim, não precisa. Mas eu imagino, né, eles perguntando, mas quem é você? Não, meu nome é Jesus. E se vocês me seguirem, eu vou fazer de você pescador de homem. Pescador de homem? É estranho, mas vamos ver o que vai dar. Não estamos com a vida minha estranha mesmo? Vamos lá. E eles começaram a seguir Jesus, querido, 1 dia, 2 dias, 3 dias, eles começaram a ver as palavras de Jesus, o carinho de Jesus, o amor de Jesus, eles começaram a ver os milagres acontecendo, eles começaram a se assustar, eles começaram, meu Deus, gente, quem que é esse homem? Quem que é esse homem? E eles foram vendo Jesus pregando, e eles dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, mas ele também vai no banheiro, mas ele também, né, tem sovaco, mas vamos ver quem é esse homem. E continuaram caminhando com Jesus. Era um homem, não era um ser que flutuava. Agora me deu preguiça, os anjos vinham e carregavam. Não, era um homem. A Bíblia diz que ele veio como um homem. Ele não veio como um X-Men, um Avengers, não. Ele veio como um homem, na mesma limitação que eu e você. Mas eles andando com Jesus, dia após dia, a revelação foi aumentando. Cris, eu quero te dizer que a tua revelação de Jesus, ela vai aumentar à medida que você anda com Ele, não à medida que você envelhece. Você pode estar já na bola 8, 100 anos de idade, e você tem menos revelação do que um jovem de 15 anos que está andando com Jesus há 3 semanas. Porque a revelação de quem Jesus é não tem a ver com o tempo de igreja, tem a ver com o quanto de Jesus você está tendo no teu dia a dia. Quanto você busca a Deus, quanto tu ora, quanto tu deixa Ele te usar, quanto você confia na palavra dEle, enquanto você deixa Ele realmente fazer as coisas acontecer na tua vida. Por isso que eu amo esse versículo. Porque Jesus aqui está confrontando, meus irmãos, preste atenção em mim, que eu estou agoniado de pregar essa mensagem, de tanto que eu acho isso importante. Jesus está confrontando talvez um dos maiores males da nossa igreja, quando eu falo não daqui de Otacílio, mas da igreja hoje no mundo. Pessoas que estão na igreja porque ouvem quem Ele é. E pessoas que estão na igreja porque conhecem quem Ele é andando com Ele. Qual dos dois você quer ser? Eu tenho certeza que você está vindo para o partido aqui meu também. Nós queremos conhecer Jesus, não só de ouvir falar. Nossas respostas... Ô, Lucão, você vai numa igreja lá no meio da avenida, lá em cima do Banco do Brasil? Vou. Mas, homem, me fale um pouco mais aí. O que vocês fazem lá? Cara, olha... É um monte de coisa, mas eu vou te dizer, o que mudou minha vida mesmo não foi conhecer a igreja lá, mas lá eu conheci Jesus. Amém. O lugar lá é legalzinho, tem luzinha, tudo, mas o que eu conheci mesmo, que mudou minha vida, que mudou minha família, que mudou minha história, que mudou meu casamento, que mudou meus filhos, que mudou meus vícios, que mudou tudo, foi a pessoa de Jesus, rapaz. Deixa eu te falar dessa pessoa.
Ah, não, mas me fala mais da igreja. Não. Depois eu te falo da igreja. Você vai lá comigo. Eu quero te falar de uma pessoa. E essa pessoa, o nome dela é Jesus. Ela tocou minha vida, ela está transformando meu interior. Eu era tudo estranho, eu era tudo cheio de vício, tudo... Olha, brigava com as pessoas, eu era brabo, eu não respeitava meus pais, eu corrigia errado meus filhos, eu era tudo estranho, ninguém me dava um centavo. Mas eu conheci Jesus, Jesus está mudando meu interior, está mudando minha vida, minha forma de eu ver o mundo, eu ver eu mesmo, eu ver minha família, eu ver homem, eu ver mulher. Jesus está mudando tudo dentro de mim, porque Ele hoje Ele é o meu norte, é o meu exemplo. Eu leio a Bíblia, eu vejo como Ele fazia, situação difícil, situação que o pau estava comendo. Eu vejo quem Ele é, e isso está mudando quem eu sou. Quer dizer, esse é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é a igreja é o corpo de Cristo, o centro do Evangelho é Jesus. Então hoje, nesse culto tão especial de Natal, eu sei que muita coisa podia ser dita, assim como muita coisa está sendo boa, muita coisa boa está sendo dita nas igrejas do Brasil hoje. Meu Deus, chega a dar até um negócio de falar, eu sei que muita coisa boa está sendo dita em todo o país, todo o planeta, nesse domingo que está antecedendo o Natal, mas eu creio que aquilo que Deus reservou para mim e para você hoje é: quem é Jesus para você? Eu sei que sempre existe uma fase onde a gente anda na revelação dos outros. Por isso que o testemunho é legal. A gente valoriza muito o testemunho aqui na nossa igreja. O testemunho é uma coisa maravilhosa, porque alguém às vezes pega o microfone, ou através de um vídeo, alguma coisa, a pessoa diz: gente, deixa eu falar o que Jesus fez na minha vida. E o que isso faz? Isso vai fazer você gerar fé no teu coração para você fazer aquilo acontecer na tua vida. Queridos, a fé em si mesmo, sem obras, a própria palavra de Deus diz que é morta. Então, um testemunho gera fé. Mas aquilo que vai transformar a tua vida não é a fé, é o que a fé faz você fazer. Vocês estão comigo ou não estão? Não é difícil de entender, né? A fé, a gente precisa ter fé, Lucão, com certeza. A fé precisa estar valendo dentro do nosso coração, tem que estar bombando. Mas a fé sozinha dentro de você não vai mudar em nada a tua vida. Porque o que vai mudar a tua vida é o que a fé vai levar você a fazer. Não a fé em si. Então, quando eu vejo essa história, chega a me dar 3 tipos de arrepio. Porque eu vejo Jesus ali olhando nos olhos dos discípulos, levando eles para um lugar onde eles precisavam se libertar. Porque eu creio que Pedro ele deu a resposta, mas teve alguns dos discípulos ali que o pifasse respondesse. A gente só lê o que Pedro pensava. E graças a Deus o homem veio e atirou certo na bola. Mas eu tenho certeza absoluta. Posso até estar errado, mas eu tenho quase certeza absoluta que se Jesus tivesse perguntado para todo mundo, e assim, separado um do outro. Porque o ruim é que quando alguém acerta primeiro, que todo mundo copia, né? Mas se Jesus separasse a tigrada e falasse: aí, Judas, quem você acha que eu sou? E aí, João? E aí, Mateus? Ele fosse para todo mundo. Eu tenho certeza que um ou outro ali ia dizer: até agora eu vi que tu é um homem, tu é o bichão mesmo, hein? Desculpa, vocês não vão entender, eu vi um vídeo essa semana, que daí um cara, ele roubou ele era ladrão, não tem nada a ver com a mensagem, desculpa, tá? Só para vocês rirem um pouco. Aí o repórter, ele estava filmando e entrevistando agora ao mesmo tempo. E esse cara estava meio varado da droga. Aí ele chegou o cara chegou para entrevistar ele, ele falou assim: você filma e fala, mas tu é o bichão mesmo, hein? Mas eu ri tanto com esse vídeo que agora fica vindo na cabeça. Desculpa, tá, gente? Vocês não gastaram a gasosa para ouvir essas coisas. Mas vamos lá. Um discípulo podia ter olhado para Jesus e falar assim: Jesus, não sei que tu é direito, mas tu é o bichão mesmo, hein? Tu é o cara, hein? Pô, tô caminhando contigo aí, tu tá fazendo coisa, não é mole. Meus irmãos, mas quando Pedro veio, ele veio. Eu acho lindo isso, porque Jesus, ele falou: não foi carne, não foi sangue. Em outras palavras, ele está falando, queridos, da onde vem o acesso à nossa revelação, que é o Espírito Santo. Mas é através da nossa vivência. Então, se você está sendo bem sincero com você mesmo hoje à noite, bem sincero, não precisa ser comigo, não precisa nem ser com a pessoa que está do seu lado, mas se você for bem sincero com você hoje, para você responder essa pergunta: quem eu acho que Jesus é? Jesus é o Salvador. Tá, mas por quê? Porque você decorou? Porque você ouviu alguém falar? Ou porque Ele te salvou? E você se sente salvo? Jesus, Ele perdoa. Tá, Ele perdoa porque você leu isso em algum adesivo? Você ouviu algum pastor e padre falando? Ou porque você foi perdoado? Então, é isso que a gente precisa entender. Queridos, eu realmente não acredito que eu vá percorrer por tudo aquilo que eu coloquei aqui, mas eu queria
narrar 3 fatos aqui que nós devemos celebrar nessa noite antes de a gente encerrar esse culto. O primeiro deles é o nascimento de Jesus. Queria que a gente abrisse em Lucas capítulo 1, versículo 30, fazendo um favor. A gente vai ler 3 versículos aqui. Eu separei uns 15 versículos, mas não vai dar de entrar em todos, tá? Eu vou tentar escolher os principais. Mas eu queria falar um pouco sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Lucas 1,30 diz assim: Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Versículo 31, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Queridos, aqui é o relato de quando o anjo ele aparece para Maria, né, a Virgem Maria, e ele fala isso para Maria. Eu acho que não foi uma coisa fácil de Maria ouvir, mas eu creio que Deus escolheu muito bem a pessoa pelo qual ele ia fazer seu próprio filho nascer. Agora, o que é interessantíssimo, queridos, a gente descobrir nesse contexto todo, é porque quando a gente olha no Velho Testamento, existiam várias profecias a respeito de como Jesus viria. Por exemplo, no livro de Isaías tem pelo menos 3, falando que um dia Deus ele vai enviar o seu filho através de uma virgem, e ele virá para reinar sobre o mundo. Tem vários versículos que falavam a respeito de Jesus. E aqui a gente encontra o relato de quando o anjo ele apareceu para Maria. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20. A gente vai percorrer aqui com os relatos bíblicos, só para enriquecer isso que a gente está conversando hoje sobre a vida de Jesus. Então, Mateus 1, 20, fala assim: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Congela aqui, queridos. Vou falar com os homens aqui desse lugar. Com os homens. Você sai trabalhar. Trabalha duro. Tu volta fedido. De repente, tu entra dentro de casa e diz assim, ei, mulher, como é que tu tá? Ela olha e só para trazer um pouco de contexto que talvez vocês não leram em outro lugar. Por que tem muita gente que diz assim, Lucas, por que Maria era virgem se ela era casada? É porque dentro da cultura judaica existiam fases do casamento. E a fase que Maria e José estavam era o noivado betroital. O que é o noivado betroital? Era uma fase que eles já eram casados, mas eles ainda não tinham relações sexuais. Então, Maria, ela além de ter se guardado por toda a vida, ela estava nessa fase do noivado do casamento junto com José. Então, por isso que muita gente não entende. Ó, tipo, José não comparecia, Maria não... Né? O que estava rolando? Porque eles já eram casados. Então, não tinha muito sentido, pelo menos na nossa cultura de hoje, né, 2 pessoas estar casadas e não celebrar o casamento. Né? Vamos dizer assim, celebrar a união. Então, vamos dizer o seguinte. Por que eles não estavam ainda, né, celebrando essa união? Desculpa, gente. Porque eles estavam nessa fase do relacionamento deles. Então, quando José chega em casa, o homem não tinha comparecido ainda, o homem ainda estava, né, honrando os princípios, não só da cultura, mas da religiosidade que ele seguia. E a mulher chega e diz assim, ó, olha só, apareceu o anjo aqui em casa e ele falou que eu estou grávida. Desculpa rir, meu povo, mas que homem que não ia ficar grilado? Levanta o primeiro aí que ia dizer, não, para mim é tranquilo, sei, Lucão. Não, meu irmão, você ia na hora olhar para tua mesa e dizer assim, ó, o anjo, caramba, minha filha, tu vai agora levar o cambal. Né? Então, por isso que o próprio anjo teve que aparecer para José, porque o homem não estava engolindo essa história, do mesmo jeito que eu e você ia ter dificuldade para engolir, não é verdade, Magada? Levanta a mão aí se tu diz, não é verdade, Lucão. Então, já levantou o Magada na hora, mano. Então, vamos lá, aqui, ó. Mateus 1,20. O anjo apareceu e disse assim, ó, rapaz, o negócio é o seguinte, depois de ter pensado nisso, apareceu o Senhor um anjo, José, e falou, ô José, filho de Davi, isso aqui é outra coisa interessante, querido, sabe por que Jesus veio em Maria? Não foi por causa de Maria, foi por causa de José, porque José que era da descendência de Davi, está ali, ó, lendo o versículo, filho de Davi, Maria não era da descendência de Davi. Então, eu não quero de forma alguma, falo isso com carinho, não quero borrar talvez aquilo que você ouviu na sua cultura, na sua casa durante todo esse tempo, mas na minha opinião, dentro dessa equação, talvez mais determinante seja José do que Maria. Porque a profecia dizia que Jesus viria na descendência de
Davi. Quem que era da descendência de Davi? José ou Maria? José, tá ali, é só tu ler o versículo. Então, na verdade, eu acho que Maria que casou com o homem certo. Então, José é filho de Davi. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O bicho velho começou a se acalmar, porque o homem estava nervoso. Aí o próximo versículo. Pode seguir para a gente aí, Dudu velho. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pode seguir mais uns 3 versículos aí. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Isso aí, agora o próximo versículo está no Velho Testamento. Pode passar. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mais um. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, porque eu acho que ele estava brigado, né? E aí o próximo versículo. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Em outras palavras, José acalmou, ele obedeceu aquilo que o anjo falou, ele creu na palavra de Deus. Mas, querido, eu sei que esses versículos, você já pode ter lido eles várias vezes, mas olha como eles são ricos de promessa, de detalhe, de coisa linda. O anjo falando, ele vai salvar o mundo dos pecados. Ele é Jesus, ele é aquele pelo qual, né, vocês estão esperando. Isso é muito lindo a gente ler na Bíblia, porque existia essa real expectativa. Agora, a gente também encontra aqui, queridos, em João, por exemplo, vamos abrir alguns versículos. Deixa eu pegar aqui uns mais clichêzão, mas que são poderosos. João 3,16. Enquanto você coloca ali, a gente já vai recitando, né? Porque é um versículo que está decorado na cabeça de todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que você já ouviu tanto esse versículo que ele pode passar pela tua cabeça sem você prestar atenção real no que ele está dizendo. Mas o que a Bíblia está falando, queridos, é literalmente, Deus, ele deu o seu único filho. Por que ele deu? Porque foi para a morte, foi para a cruz. Para que todo aquele que nele crê, eu e você, não pereça. O que é perecer, meu irmão? É ir para o inferno. Perecer é você ficar o resto da sua vida longe de Deus. Perecer é você andar hoje na consequência do teu pecado de ontem, é você andar na maldição, é você ter feito coisas erradas na sua vida e você não ter jeito de se limpar. Perecer é você ter depressão e não ter um caminho para sair dela. Perecer é você passar por tantas coisas que a gente passa nessa vida e a gente não tem um caminho de libertação. Mas o pior que significa para perecer é a gente estar longe de Deus por essa nossa vida. E a gente sabe que tem gente que não gosta de falar nesse assunto, mas se a gente ficar fugindo da realidade, a gente nunca vai entrar em sabedoria. O inferno, meus irmãos, ele é real. E ele está sendo preparado para todos aqueles que não creem em Jesus. Da mesma forma que o céu é o lugar onde Deus separou e tem preparado para os seus. Eu sei que isso é uma coisa que muita gente não gosta de falar, porque soa louco demais. Quer dizer, essa é a maior verdade que você precisa acreditar na sua vida. Essa vida que ela é rápida, essa vida que passa. E o que nós vamos fazer depois dessa vida é determinado pelo que nós fizemos nela. Bom, a gente leu esse versículo para que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler aqui João 15:13, fazendo um favor. Eu vou pular alguns versículos aqui, que eu quero acabar em 5, 10 minutos no máximo. Mas vamos ler aqui, ó, João 15:13, fazendo um favor. Olha lá, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ô, meu irmão, lê esse versículo com um sorriso no rosto. Não existe amor maior do que esse. Eu sei que quem divide o pão com Nutella com o irmão já tem um amor grande. Eu sei que o amor de mãe, que amamenta, que cuida, que tira da boca para dar filho, também é grande. Mas existe um amor que é maior que o de amigo, que é maior até que o de pai e de mãe. Existe um amor que é o amor de Jesus, que ele deu a sua própria vida pelos seus amigos. Esse é o maior amor, queridos. Ele se sacrificou. A natureza do amor verdadeiro é o sacrifício. A natureza do amor verdadeiro não é a criatividade no poema, não é só o presente que se dá, não é a forma que se fala. A essência do amor é o sacrifício. Você sabe que tu ama porque tu está disposto a se sacrificar. Então Jesus, ele ama você. Por isso ele foi para a cruz. Vamos aproveitar que nós estamos em João 18:37, fazendo um favor, Dudu. João 18:37. A gente lê o seguinte.
Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Queridos, aqui o couro já estava comendo, Jesus já tinha sido entregue a Pilatos, Pilatos estava meio estranho, porque ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, ele viu que alguma coisa estava errada, por isso que ele lavou as mãos dele e entregou Jesus para o povo, porque ele viu que ia sobrar para ele viu que Jesus não tinha falta nenhuma, ele ficou achando assim, meu Deus, uma coisa errada, Pilatos não era burro, Pilatos era entendido. Se você lê a história da Bíblia, ali Jesus, Pilatos, ele foi um cara assim malandro, ele não quis assumir a responsa, mas ele não foi burro, ele teve discernimento do que estava acontecendo, por isso que ele lavou as mãos no final da história. Mas quando ele conversava com Jesus, ele perguntou, mas homem do céu, quem que tu é, homem? Você diz que você é o rei. E aí Jesus falou, se tu está dizendo que eu sou rei. E aí ele diz, de fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Jesus não tinha vergonha nem medo de dizer quem ele era. Por essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Aí ele declara, dizendo, para testemunhar da verdade. Aí ele diz, todos os que são da verdade me ouvem. Em outras palavras, se você decide em seu coração ser de Deus, o Espírito Santo vai vir sobre você para te capacitar a ter revelação sobre ele. Não é meu propósito, mas algumas pessoas pegam esse versículo para tentar pregar alguma teoria aí de predestinação, né? Que você é predestinado a ser salvo, então se Deus já te guardou para ser salvo, você vai ouvir a palavra de Deus e vai se converter. Se Deus não te escolheu para ser salvo, você vai ouvir e não vai ser salvo. Essa é basicamente uma forma bem grotesca a teoria que muitos acreditam da predestinação. A gente não acredita nisso, né? Então eu só estou explicando para vocês como que a gente interpreta esse versículo de uma forma extremamente simples. Que a gente acabou de ler João 3,16, porque todo aquele que nele crê. Por quê? Todo. Eu fui no hebraico ver, todo significa todo. No original significa todo mesmo. Então, o que a gente, lendo a Bíblia, né, não tendo uma interpretação meio assim desordenada, a gente entende. Esse versículo está falando, todo aquele que o recebe, esse vai ouvir a Deus. É por isso que os ouvidos de muitas pessoas estão fechados. Eu não vou querer que você pense em ninguém agora, mas quantas vezes você foi tentar trazer uma pessoa para a igreja, falar de Jesus, a pessoa não teve ouvidos para isso. Por quê? Porque o seu coração está fechado, mas não porque Deus o predestinou a nunca abrir seu coração. Só dei aí um adendozinho, um parênteses para você a respeito para te guardar mesmo de alguma teoria que você ouça aí em algum lugar e venha te confundir, ok? Mas olha só, queridos, o que Jesus está falando para Pilatos, é isso mesmo. Para isso nasci, esse é o meu destino. Para finalizar, eu quero falar um pouco sobre a ressurreição. João 11, 25. Vamos abrir? João 11, 25, fazendo favor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu irmão, não te dá um negócio? Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê nessa promessa de Deus para a sua vida, levanta a sua mão com fé mesmo, com alegria. Amém, queridos? Olha, uma certeza eu tenho. Se Jesus não voltar nos próximos 60, 70 anos, eu vou bater as botas. E eu falo isso ainda se eu resolver fazer um exercício velho pegado todo dia, porque senão nem isso dura. Meus irmãos, se Jesus não voltar nos próximos 60, 70, eu vou bater as botas. E você vai comigo. Tem gente que vai antes, tem gente que vai depois, mas todo mundo vai. Mas Jesus está falando aqui, ainda que você morra, viverá. Essa é a maior promessa, queridos, do Evangelho. Porque Jesus não morreu só para consertar a tua vida na terra. Ele morreu para te dar a vida eterna. E a vida eterna é o bem mais precioso que uma pessoa carrega. Esses dias, a gente sofre, né? Esses dias eu estava vendo muito sofrimento. Conhecendo muita gente sofrendo muito. Isso, eu sou uma pessoa muito sensitiva, então eu vou absorvendo o sofrimento das pessoas ao meu redor. E esses dias eu estava muito triste, quase chorando sozinho. Eu dizia, Deus, o povo sofre demais. Tem muito sofrimento nesse mundo, Jesus. Tem história que a gente ouve aí e a gente quase não se acredita. Mas de repente eu fechei meus olhos e falei, Jesus, qual é a esperança para esse mundo? Aí Jesus falou comigo, ele disse, Lucas, é a salvação. Porque não é verdade, queridos, que um dia a gente não vai mais ver sofrimento nesse mundo aqui. Mas a Bíblia diz que lá não vai mais ter sofrimento. Sabe? Então hoje eu vejo assim, né, graças a Deus,
Eu conheço a vida da maioria de vocês. A gente passa nossos problemas, nossos perrengues, a gente perde emprego, a gente vive tempo difícil, mas tem gente que está sofrendo muito mais, gente. Tem gente que te conta 10% da vida e não se acredita. E às vezes eu olho para essas realidades e me buga a cabeça, sendo bem sincero. Fico bugado, eu fico assim, Jesus, é demais para a minha cabeça. Tem gente sofrendo demais, Jesus, o que faz? Aí Jesus fala para mim, leva a salvação. Porque eu vou ser consolador, eu vou transformar. Mas, meu irmão, deixa eu dizer, essa vida, eu não estou falando para você se acostumar, então a vida é para sofrer e lá é para viver. Não, não é isso. Deus quer te dar uma vida maravilhosa nessa terra. Crê nessa promessa. Alinhe tua vida para você viver isso. Mas vamos ser sinceros, a vida mesmo não é aqui. Por isso que Jesus falou, não sou daqui. Paulo, ele sabia disso, por isso que ele falava assim, hoje a gente contempla como um espelho. Naquela época, espelho não era isso que você entra ali no nosso banheiro e vê. Naquela época, espelho era um latão velho que malemato conseguia ver se estava sujo a cara, porque nem para fazer ali um rimelzinho passar não funcionava o espelho da época. Porque não era um espelho que nem hoje, não tinha tecnologia. Na época, na verdade, o melhor espelho que o pessoal tinha era água. Para eles se arrumar um cabelinho ali, eles iam na água dar uma olhadinha. A não ser os ricos que tinham alguns metal para ver um pouquinho melhor. Mas nada era parecido a esse espelho que a gente tem hoje. Por isso que você tem que ler o contexto que eu posso escrever. No contexto certo, ele falou, hoje a gente contempla ele como um espelho. Pensa uma coisa toda borrada, tudo estranho, tudo detonado. Ele falou, mas chegará o dia que nós o veremos face a face. Queridos, essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que ele intercede por mim e por você. A nossa fé está plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não tem outro nome pelo qual podemos ser curados. Não tem outro nome pelo qual sua família pode ser transformada. Não existe um metal, não existe uma oração especial, não existe uma vela, não existe nada. A única pessoa que pode transformar a tua vida, a única coisa que pode transformar a sua realidade é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa fé, ele é o nosso motivo pelo qual todo dia a gente está aqui nessa igreja, mas principalmente hoje, nesse dia de Natal, nessa época tão especial de Natal, a gente celebra a pessoa de Jesus. O último versículo, queridos, para a gente levantar e orar, está em Atos capítulo 3, versículo 15, abra lá comigo, fazendo um favor. Atos 3, 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Querido, aqui já não são mais palavras de Jesus. Aqui é os seus próprios discípulos. E eles falaram para as autoridades da época, porque estavam pressionando eles, queriam matar também, porque os homens estavam fazendo alvoroço. O Espírito Santo tinha vindo sobre eles, eles estavam queimando o couro. No bom sentido da sociedade, o reino de Deus estava vindo sobre a terra. Imagina, queridos, se o que aconteceu em Jerusalém acontecesse sobre Otacílio Costa hoje, em poucos dias e meses, toda a cidade de Otacílio seria salva. E a coisa estava acontecendo, de repente questionaram os apóstolos, eles falaram, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E nós vimos isso, nós estávamos lá. O que é você ser testemunha? Se você só pode ser testemunha de um acidente que você viu. Você só pode ir lá no fórum e dizer assim, eu sou testemunha aqui do pastor Adair. Aí é porque não, eu vi, eu estava lá. O que os discípulos estão falando é o seguinte, nós estávamos lá. Nós vimos com os nossos olhos, nós sentimos, nós experimentamos. Querido, a vida cristã não é uma vida de informação, é uma vida de experiência. A vida cristã não é quantos livros você leu, apesar disso ser muito importante, a leitura traz revelação. Mas a vida cristã é o que você está vendo com os teus olhos, o que você está vivendo no teu dia a dia, o que você está deixando acontecer no teu quarto, na tua casa. É lá que a vida cristã acontece, meus irmãos. É o teu testemunho no teu trabalho. Porque ser cristão aqui nessa igreja é muito fácil. Mas nós somos cristãos, nós testemunhamos de Cristo. Na escuridão, onde tem pessoas falando mal dele, onde tem pessoas dizendo, mas ele foi só um profeta, mas ele não existiu, Jesus não sei o quê. Queridos, nós não somos esses. Está até em alta aí na internet que teve um grupo de pessoas, que eu me recuso até de falar o nome, que fez um filme mostrando Jesus
como se ele fosse um homossexual, fazendo brincadeira com o nome de Jesus. Queridos, quando eu vi isso, eu falei assim, se eles soubessem o que eles estão fazendo. Queridos, mas o mundo está cheio disso. Não adianta você levantar uma bandeira de justiça e querer também falar dessas pessoas, porque essas pessoas sempre vão existir. Mas a pergunta importante é, beleza, uns estão falando que Jesus era homossexual, uns estão falando que Jesus foi só um profeta, uns estão falando que Jesus nem existiu, mas e você? Mas e você? O que a sua boca vai falar? Queridos, eu não estou falando aquilo que você vai falar para tua esposa, aquilo que você vai falar para mim, eu estou falando o que você está falando para você mesmo. Porque aquilo que você fala para você mesmo é o mais importante. O que a tua consciência declara para você mesmo, meu irmão? Se eu perguntar para cada um de vocês quem é Jesus, eu sei que você vai me dar a resposta correta. Mas a resposta correta tem que ser dada para você mesmo. O que você, dentro do seu coração, você está declarando para você mesmo sobre Jesus? Quem Ele é na sua vida? Talvez hoje você esteja aqui e tu diz assim, Lucas, calma, eu quero começar essa jornada. Eu ainda não tive tempo de ter a experiência que Pedro teve. Não tem problema, meu irmão. Você está no começo dessa jornada, essa jornada é maravilhosa. Você não está atrasado, você não tem nenhum problema com você. Se você está no começo dessa jornada, fique tranquilo. Mas talvez você já está nessa jornada há bastante tempo. E até hoje você não consegue dizer, Lucas, eu falo do que eu vivi. Eu não falo daquilo que eu ouvi falar. Hoje é dia de você quebrantar teu coração. De você, Jesus. De você dizer, Jesus, me tira da informação, me leva para a experiência. Me leva para a experiência. Jesus, eu não quero ser religioso. Eu não quero só participar de uma igreja. Eu não quero só ter uma aparência de crente. Não, Jesus. Eu quero dentro de mim viver com você. Eu quero experimentar você. Através do teu Espírito Santo, eu quero sentir o teu amor. Eu quero ser transformado, liberto. Eu quero ser curado. Eu quero alcançar ousadia na minha vida para me pregar o Evangelho, para me levar. Eu quero orar pelos enfermos e ver os enfermos ser curados. Eu quero orar por gente que está com depressão e ver a depressão sair da pessoa na hora. Eu quero ver o teu poder se manifestar através da minha vida. Querido, isso que é um crente, isso que é um verdadeiro cristão, é aquele que não está preocupado com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando. Você está preocupado com o que você está pensando, com como está o teu coração. Fica de pé onde você está, fazendo um favor.